Olá, tudo bem? Estamos aí mais uma vez nessa sequência de 6 videoaulas em relação ao Regulamento de Serviços Gerais, o RISG, o R1, e hoje nós iremos gravar a videoaula número 2, tá bom? Então acompanhe juntamente aí conosco, mais uma vez vamos colocar aí o PowerPoint para que você possa acompanhar aí, essa é a videoaula número 2. Então, nós vamos aí a partir do artigo 128 sobre a incumbência dos cabos. Lembrando que na última videoaula nós vimos a respeito da aplicação do RISG no CBMDF e vimos também acerca das atribuições do sargento. Nós falamos na ocasião que devemos aprender sobre as atribuições tanto do soldado, quanto do cabo, quanto do sargento, quanto do oficial, para que nós estejamos inteirados das responsabilidades de cada um e da esfera de atribuição de cada um. Beleza? Bom, mais uma vez aí nós vamos colocar aí o nosso marca-texto para que a gente possa acompanhar aí juntamente com todos, ok? Então vamos lá. As atribuições aí dos cabos. Então esse tópico 1, auxiliar na instrução do elemento de tropa que lhes competir ou lhes for confiado. Lembrando, mais uma vez, que o RISG ele é um manual muito aplicado ao Exército Brasileiro, mas que algumas coisas não se aplicam à realidade do CBMDF. Eu esclareço melhor. Quando ele diz que das atribuições dos cabos aqui é para auxiliar na instrução, é porque lá no Exército pode ser que hoje, ou seja, nos dias odiernos, isso possa ter tido uma modificação. Mas na época em que este subtenente aqui serviu, no ano de 94, o sargento ele ministrava a aula. E o cabo ou um soldado antigo era ali o monitor. Então eles executavam, então eles ficavam ali como monitores, tá bom? Enquanto o sargento ministrava a aula. No CBMDF, nós sempre tivemos a oportunidade de ter cabos e também soldados antigos como instrutores, tá bom? A gente, no que tange isso aí, a gente não olha assim tanto para o posto ou graduação, mas para o conhecimento que aquele militar tem a repassar a determinado curso, tá bom? A determinado público, tá bom? Então, é incumbência do cabo auxiliar na instrução, mas no CBMDF, tanto o cabo quanto o sargento antigo, eles podem ministrar aula, ok? Então, que você possa saber fazer aí esse paralelo, tá bom? Bom, o número 2, participar ao seu comandante direto as ocorrências que se verificarem com o pessoal a seu cargo, tá bom? E o seu comandante direto, na maioria das vezes, vai ser um sargento, né? Pode ser um oficial, um tenente, um capitão, mas na maioria das vezes vai ser ali um sargento, um adjunto, um dia prontidão. Então, teve um problema na guarda, teve um problema ali durante uma instrução, teve um problema durante uma ocorrência, ele vai relatar aquele que é o seu comandante direto ali, tá bom? O número 3, ele deverá comandar o elemento de tropa que regularmente lhe competir ou que lhe seja confiado, tá bom? Então, dentro de uma instrução, ele vai comandar aquele determinado elemento, se assim for delegada essa atribuição para ele, ok? Ainda em relação aos cabos, incumbe manter-se em condições de substituir eventualmente o sargento na instrução e nos serviços. Opa! Então, ainda. Então, o sargento está lá cotado para ministrar a instrução daquele dia, teve um impedimento, de forma eventual aí ele não pôde comparecer devido a algo emergencial, então o cabo ele tem que estar em condições de substituir o sargento para aquela instrução, ok? Seguindo então, aí agora nós temos as competências, ou melhor, as atribuições dos
soldados, tá bom? Chegamos aí no curso de formação de praças. Bom, ele é o elemento essencial de execução. Então, quem executa é o soldado. Ele é o elemento essencial de execução. Ele deve pautar a conduta pela fiel observância das ordens e das disposições regulamentares. Então, a sua conduta deve ser exemplar. Ele deve observar as ordens, todas as normas, toda a documentação, todas as ordens daquele dia ou para aquele serviço, e ele deverá não apenas observar, mas deverá cumprir rigorosamente aquilo que lhe for determinado, porque a sua conduta é uma conduta exemplar, ok? O 3 aqui, ó, respeitar e obedecer aos seus chefes, ao sargento da guarda, ao adjunto, ao de prontidão, ao oficial de dia, ok? É uma atribuição do soldado. E o último aqui, desenvolver a camaradagem para com os companheiros, tá bom? É muito ruim nós termos nas nossas unidades, deixa eu voltar aqui para a imagem, nós temos na nossa unidade uma ala de serviço onde o soldado não fala com o companheiro, que não fala com o cabo, que não fala com o sargento, que não fala com outro soldado da guarnição. Então isso é muito ruim. Nós precisamos sempre praticar a camaradagem. Precisamos, a todo custo, manter a disciplina, manter a hierarquia, mas também devemos manter a camaradagem, de modo que nós tenhamos um ambiente saudável, porque ali iremos ficar por pelo menos 24 horas ou mais tirando o serviço, tá bom? Então, voltando aí para o nosso slide, nós precisamos desenvolver essa camaradagem. Outra atribuição do soldado, zelar pelo asseio corporal e também dos uniformes, ok? Não há nada mais complicado de se ver, é ruim de olhar e ver um soldado quando ele está uniformizado, a sua farda está suja, a sua farda não está condizente com a força que ele pertence, porque ele está fardado, ele está ali representando a sua corporação. Então o seu coturno tem que estar brilhando, o seu coturno tem que estar bem engraxado, a sua farda tem que estar bem passada, se puder que ela esteja bem engomada, ele deve estar bem apresentável no que tange ao seu corte de cabelo, a sua barba bem feita, tá bom? No que tange as militares, elas devem manter lá a questão da sua pintura, a questão da sua maquiagem, de forma que nós estejamos de forma apresentável para as formaturas, para o serviço, para as missões, ok? Então nós vamos voltar aqui para o nosso slide para dar continuidade. Então não esqueça, zele pelo asseio corporal e pelo seu uniforme. Deve mostrar-se digno da farda que veste, ok? Não podemos desdenhar ou fazer chacota em relação à nossa corporação. Se nós vestimos essa farda, nós temos que representá-la com orgulho e com muito amor, a farda que vestimos. Deverá dedicar-se ao serviço e à unidade militar. Então, a gente sempre ouve nos elogios quando um chefe muda de OBM para outra, às vezes ele tece um elogio sobre aqueles que estiveram sob o seu comando, e ele sempre vai colocar alguma coisinha relacionada à dedicação, militar dedicado, a sua dedicação na missão, no cumprimento do dever. Então isso é muito importante, que nós sejamos dedicados ao serviço e à nossa organização Bombeiro Militar a quem pertencemos, ok? E o último aqui desse slide, consciente submissão às regras disciplinares. Eu preciso ter essa consciência. Eu não vou entender de forma alguma que quando uma ordem me é dada, aquilo é uma humilhação, aquilo é algo que vai me rebaixar como pessoa, né? Nada disso. O regulamento deixa isso bem claro. Então, isso não só nos
serviços militares, mas em todos os trabalhos da sociedade. Nós sempre teremos um gerente, um chefe, um supervisor, um diretor, alguém que vai estar num cargo de chefia e etc. Podemos elencar aqui N coisas, N cargos, mas quando um chefe ele determina, quando ele repassa uma missão, ali aquele que está sob seu comando ele deve executar da maneira mais excelente possível, com dedicação, com zelo, com esmero e tentar fazer com excelência e o mais rápido possível aquela missão, tá bom? Então voltando aqui para o nosso slide, isso não quer dizer a submissão às regras disciplinares que eu estarei sendo humilhado, não, eu estou cumprindo a responsabilidade que é minha, uma atribuição que me foi dada e eu estou consciente disso, ok? Então, seguindo aqui o artigo 130, o soldado deve esforçar-se por aprender tudo o que lhe for ensinado pelos seus instrutores. Então, às vezes a gente pode notar que alguém faz um corpo mole, não quer aprender. Não, isso aí eu estou aprendendo agora, depois não sei nem quando é que eu vou usar. Então, a gente vê que é uma atribuição do soldado. Ele deve se esforçar e aprender tudo aquilo que lhe for repassado. Ele deve evitar divergências com camaradas ou civis, se abster de práticas de vícios ou atividades que prejudicam a saúde e também a sua moral. Porque nós vimos anteriormente que nós vestimos uma farda que representa a nossa corporação. Então nós devemos praticar a camaradagem, tanto no âmbito militar quanto no âmbito civil. Devemos deixar de lado práticas de vícios e atividades que vão prejudicar a nossa imagem, a nossa saúde, e vão prejudicar também a imagem da corporação. Então o soldado ele tem isso como atribuição, tá bom? Ele precisa evitar essas divergências, ele precisa se abster da prática de vícios e atividades que vão ali de encontro à sua saúde, ao seu bem-estar, ao bem-estar da sua família e bem como ao bem-estar da corporação a que ele serve. Estamos sendo assim às vezes um pouco repetitivo, mas é para dar uma ênfase, porque estamos aprendendo, é claro, com o objetivo de fazer uma boa avaliação, óbvio, mas também com o objetivo de nós retermos esse conhecimento para o resto das nossas vidas enquanto estivermos dentro da nossa caserna, ok? E o número 3, manter relações sociais somente com pessoas cujas qualidades morais as recomendem. Então, é aquele ditado, né? Que os antigos já diziam, não é verdade? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Então, por aí vai, né? Você pode usar aí a sua mente e viajar aí. Então, manter relações sociais com pessoas de boa índole, com pessoas que tenham um bom caráter, que tenham o que passar, o que repassar, o que ensinar, pessoas das quais a gente tenha de quem subtrair um conhecimento bacana. Então, sempre costumo dizer que após o curso nós vamos para as unidades e nós devemos nos espelhar em pessoas que são exemplos. Exemplo de pai, exemplo de mãe, que são exemplos de chefe, ou um subordinado exemplar, ou um profissional exímio que sabe fazer as coisas com excelência, que tem como repassar conhecimento, ok? Então eu vou me espelhar, eu devo me espelhar nesse tipo de pessoa, ok? Então se eu vejo que outra pessoa não contribui com a ala, se ela gosta de se esquivar do serviço, entre outras coisas que nós poderíamos colocar aqui. Então, não é uma pessoa que eu devo ter como exemplo, não é uma pessoa que eu devo ter uma relação social. Então, eu devo procurar sempre pessoas que tenham qualidades morais e que sejam recomendáveis, pessoas recomendadas para que eu possa manter uma amizade genuína e duradoura, ok? Bom, ainda no artigo 130, o soldado ele deve se portar com a máxima compostura, zelar pela correta apresentação de seus uniformes em qualquer circunstância. Opa, vamos circular aqui, fica de olho, ok? Para você fazer uma boa avaliação. Olha o bizu aí.
Então devemos nos comportar aí com a máxima compostura, devemos nos portar de forma zelosa, de forma garbosa. Eu sempre costumo dizer nas aulas práticas, principalmente, eu sempre costumo gritar, na verdade, né? Olha o garbo, olha a elegância, olha a compostura, tá bom? Então o uniforme do soldado bombeiro militar, ele tem que estar impecável, muito bem passado, engomado, ele deve estar como seu no que tange ao seu asseio pessoal, deve estar impecável, tá bom? Então isso é para toda e qualquer circunstância, é para o serviço, é para a missão, é para a formatura, para uma aparição, para dar uma entrevista, para algo que lhe for atribuído. Então ele deve estar sempre bem apresentável, ok? Bom, o último aqui desse slide, compenetrar-se da responsabilidade que lhe cabe sobre o material de que é detentor. Às vezes ele vai cautelar o material, então ele tem que ter essa ciência, que ele é responsável, que a guarda daquele material agora está na sua atribuição. Ele agora é o responsável por guardar aquele material que foi cautelado, tá bom? Abstendo-se de desencaminhar ou extraviar, propositadamente ou por negligência, peças de fardamento, armamento, lembrando que aqui a gente está falando do RISG, né? Então ele vai falar do armamento, mais precisamente lá do Exército, mas também hoje nós tiramos serviço na maioria das unidades também com armamento, equipamento ou outros objetos pertencentes à União. O que vale nós destacarmos aqui nesse slide é que nós devemos manter sob nossa guarda aquilo que foi cautelado, aquilo que está sob a nossa guarda devemos cuidar, devemos zelar, devemos manter sob guarda e sob proteção aquilo que nos foi confiado. Tá bom? E de maneira nenhuma nós vamos aí por negligência ou de forma proposital deixar extraviar. Então pode ser um fardamento, pode ser uma munição, pode ser um armamento, pode ser quaisquer outros equipamentos operacionais que estejam sob nossa tutela, sob nossa guarda, ok? Bom, ainda no artigo 130, o soldado deve participar imediatamente ao seu chefe direto o extravio ou estrago eventual de qualquer material a seu cargo. Então ele deve se pronunciar, não apenas participar verbalmente, mas também por escrito ao seu chefe imediato que tal coisa foi extraviada, a minha identidade foi extraviada, o fardamento foi extraviado, o meu fardamento estava, eu parei no banco para sacar um dinheiro, a minha farda estava dentro do veículo, o veículo foi roubado e a farda foi extraviada. Enfim, essas situações. Então nós devemos participar ao nosso chefe imediato. O 7 aqui, apresentar-se ao cabo de dia quando se sentir doente. Então, às vezes, principalmente aluno, né, quando está fazendo o seu estágio operacional, às vezes ele não quer perder o estágio e às vezes não está em condições físicas, e isso é visível, às vezes você olha e vê que a pessoa não está bem, que ela precisa de cuidados médicos, mas mesmo assim ele vai, não fala, não diz nada. Então tem que se apresentar, seja ao cabo de dia, seja ao adjunto, ao sargento da guarda, ao dia prontidão, para que então possa ser tomadas as medidas para levá-lo aos cuidados médicos, ok? E aqui o último tópico desse slide, ser pontual na instrução e no serviço. Não há nada mais complicado e chato do que a rendição estar lá esperando aquele que vai ser a sua rendição e o soldado, né? Nós estamos falando aqui do soldado. Então o soldado chega lá atrasado, né? Isso causa transtornos ao serviço, tá bom? Então ser pontual na instrução e também no serviço, participando ao seu chefe sem perda de tempo e pelo meio mais rápido possível ao seu alcance, quando por motivo de doença
ou de força maior se encontrar impedido de cumprir, vamos voltar aqui, ou de se encontrar impedido de cumprir esse dever. Então, você está se deslocando para a unidade. O carro quebrou, um engavetamento, bateu o carro, às vezes foi só aquele engavetamento, ninguém precisa de cuidados médicos, mas você percebe que vai atrasar a sua chegada à unidade. Então hoje o meio mais rápido que nós temos, além do telefone, de você pegar o seu celular, né? Hoje em dia praticamente todos têm acesso a um celular, você ligar para a sua unidade ou passar um zap para alguém da ala de serviço, para que seja avisado ali o oficial de dia, o dia prontidão ou adjunto, do seu atraso ou o motivo pelo qual você não pode comparecer no horário estipulado para a assunção do serviço, ok? Bom, e aí nós entramos no último slide dessa videoaula, o artigo 194 e o 202. O primeiro fala do oficial de dia, que ele é fora do expediente, o representante do comandante da unidade militar. Então, o oficial de dia, havendo a ausência do comandante da unidade, ele, então, ali é esse elo de ligação, ele representa o comandante da unidade, ok? Nem todos os quartéis ou ABMs do CBMDF hoje trabalham com o oficial de dia, tá bom? Nem todos. E o artigo 202 que fala do adjunto, que ele é o auxiliar imediato do oficial de dia. Então, às vezes nós temos lá os soldados da guarda, temos às vezes o cabo da guarda, temos às vezes ali os outros sargentos, e tem um determinado sargento que ele é o adjunto ou o dia prontidão. Então ele é esse elo de ligação da tropa com o oficial de dia. É isso que preconiza o RISC, ok? Bom, nós terminamos então assim a nossa segunda videoaula, tá bom? Esperamos aí mais uma vez, né, que consigamos alcançar aí o conhecimento e de forma ou de maneira clara e objetiva repassar aí esse conhecimento a todos os senhores e senhoras, tá bom? Nós nos despedimos aqui e até a nossa terceira videoaula. Até lá, tchau! Aces and extra